galera, não estranhem muito não, porque eu tô com esse negócio aqui, é um medidor de pressão 24 horas, fazendo aquele exame de pressão, e aí quando o negócio apitar, eu tenho que parar onde quer que eu esteja e ficar com esse braço assim pendurado, sem me mexer. Eu posso falar e tal, esse braço tem que ficar parado. Isso vai acontecer de 15 em 15 minutos. Então, pô, o professor não ficou maluco, não. Tá filmando isso, né? Tá filmando. Beleza. Tá sendo filmado. Depois o cara que tá vendo lá longe não tá entendendo nada. Bom, então vamos lá. Vamos retomar aqui a nossa viagem, né? Bom, a plaquete de hoje eu acho que pode ser evolução temporal, né? Ela tem que ser decidida na hora, a gente nunca sabe o que aconteceu. Então, evolução temporal. Aula 2, né? Alguém está anotando? Porque certamente, por exemplo, da sexta, sétima aula em diante eu já esqueci que número é. Acho que a claquete é importante. Né? Então essa aqui é a aula 2. Né? Que dia é hoje? 30. Né? Eu costumo não levar em consideração o cara que está assistindo, né? Mas tem que levar. Enfim, então na última vez a gente viu uma descrição, vamos dizer assim, cinemática, né? Não é nem cinemática, é estática mesmo, né? Da nossa situação, o estado do seu sistema num certo momento, né? Então a gente viu que num certo instante de tempo você tem que caracterizar o estado do seu sistema, no contexto da mecânica quântica, por um vetor de um espaço vetorial que satisfaz vários outros requisitos que a gente discutiu brevemente e que constitui, portanto, um espaço de Hilbert. Né? Então tem toda essa estrutura de espaço de Hilbert, de operadores, da interpretação de medidas que são feitas, né, num certo tempo, num certo instante de tempo. Né? Agora, a verdade, né, constrangedora ou não, é que aquilo que a gente está interessado em física não é exatamente nessa fotografia. A gente está interessado na mudança, na transição. Né? Mesmo quando você está calculando alguma coisa que não é função do tempo, por exemplo, a função da temperatura, é função da magnetização, é função de sei lá do que, tem sempre o tempo por trás. Porque na mudança de um parâmetro como esse, está implícita uma mudança no tempo. Né? A temperatura muda de 30 graus para 40 graus. O que aconteceu? Aconteceu essa mudança ao longo de um certo tempo. Não tem jeito. Então, mesmo que você não esteja falando do tempo, ele está implícito, ele está por trás do seu discurso. Não tem jeito. Então, praticamente tudo que a gente quer calcular na física envolve, de alguma maneira, a evolução temporal do sistema. É aí que está a graça da história. É aí que está a física, de verdade. Você pode tirar uma fotografia e falar, olha, eu descrevo bem o meu sistema com essas variáveis, com essa interpretação, com essa maneira de caracterizar o meu estado, né? Mas, na verdade, aonde as coisas vão ficar interessantes é quando eu prever como é que o meu sistema evolui, como é que essa descrição que eu fiz dele num certo tempo, né, se propaga para outros tempos. Né? E a gente, na vez anterior, a gente chegou a uma conclusão importante. A gente chegou à conclusão que os estados, né, que têm chance de ter alguma interpretação física, eles têm que ser normalizáveis, o que significa que em algum momento eles serão normalizados. Né? Você vai usar essa capacidade deles serem normalizáveis para normalizá-los. Isso aqui tem uma interpretação dramática, né? Isso significa
que a soma de todas as probabilidades de acontecer qualquer coisa tem que ser 1. Certo? Alguma coisa de todas as possibilidades vai acontecer. Né? Por quê? Porque o psi, nosso vetor de estado, contém potencialmente todas as possibilidades. A gente viu que o psi pode ser decomposto, né, na base de autoestados, né, de observáveis, né, que são operadores associados com grandezas físicas que efetivamente você consegue medir. Né? Essa coisa aqui, de que isso aqui seja 1, essencialmente é a mesma coisa que dizer que somatório do módulo de seno ao quadrado é igual a 1 e a interpretação de que isso daqui é uma probabilidade de obter lambda n numa medida de A. Veja que A é a quantidade física, o observável físico, e esse A está associado com um operador hermitiano, o autoadjunto, e que possui um conjunto completo de autofunções, né? Ou autovetores. Então esse cara, esse lambda n que a gente utilizou aqui, é um autovetor desse observável que está associado com a quantidade física que eu quero medir. Né? Então a gente precisava disso aqui para que isso aqui fizesse sentido enquanto interpretação de probabilidade. Se isso são probabilidades, se eu esgotar o espaço amostral, né, vamos dizer assim, se eu pensar em todas as possibilidades, a soma das probabilidades associada com todas as possibilidades tem que dar 1. Né? Isso aqui, em princípio, não tem que se alterar se eu mudar a minha descrição do tempo t0 para o tempo t. Vocês concordam? Né? Vamos supor que o psi represente essa situação do sistema no tempo t0. Né? Então eu posso indicar isso colocando aqui uma dependência, né, desse tempo t0. No tempo t, a situação física do sistema eventualmente é descrita, colocada, né, por um outro vetor psi de t, diferente do psi original, em princípio. Né? Se a soma das possibilidades de acontecer alguma coisa, né, todas as possibilidades possíveis, né, de acontecer alguma coisa é 1 no tempo t0, ela tem que continuar sendo 1 no tempo t. Né? É isso? Bom, então a gente está imaginando aqui uma situação que pode ser a seguinte. Se um determinado operador linear fizer a evolução temporal do tempo t até o tempo t0, do tempo t0 até o tempo t, né, essa evolução temporal tem que respeitar o produto escalar, tipicamente. Tá certo? Portanto, né, dentro das mesmas condições lá do teorema de Wigner, que a gente mencionou na aula passada, né, esse operador linear que vai fazer a evolução temporal do sistema tem que ser um operador unitário. Né? Por quê? Porque os operadores unitários ou anti-unitários é que respeitam, né, são as isometrias, né, do produto escalar definido no espaço de Hilbert aí. Né?
São esses caras que constituem as isometrias, né? Ou seja, se eu pedir, o Wigner já investigou isso para nós, né? Se você pede alguma coisa que preserve o produto escalar, essa coisa tem que ser ou unitária ou antilinear, e linear ou antilinear. Nesse caso, ele tem que ser unitário mesmo, e não anti-unitário. Por quê? Porque eu espero que, quando eu evolua de T0 para o próprio T0, esse operador seja a identidade. Portanto, a identidade tem que ser um desses operadores, né, que faz a evolução temporal. Se o cara for anti-unitário, a identidade está fora, porque a identidade é unitária e não anti-unitária. Então, se eu quero esperar ter uma evolução temporal contínua, né, eu preciso que o operador que faz a evolução temporal seja de fato unitário e não anti-unitário. Então eu já consigo escolher, né, entre as alternativas que o teorema de Wigner me deu. Né? Legal. Então você vê, a gente está estabelecendo algumas hipóteses, né, que são razoáveis. Isso aqui é quase que, você pode dizer que não é uma hipótese, né? Traço parado agora. Né? Você pode quase dizer que não é uma hipótese, isso aí é um fato baseado na interpretação da probabilidade. Se você interpreta, né, esses coeficientes aqui como sendo amplitudes de probabilidade, aquele fato ali é inescapável. Não tem o que fazer. Né? Parece que você está peidando, né, cara? Estava no táxi e falei, você não leva a mão não é nada disso. Corta isso. Mas enfim. O operador tem que ser unitário, então a gente pode conjecturar a forma desse operador para uma evolução infinitesimal. Né? Então vamos supor que eu esteja querendo evoluir o meu sistema do tempo t, né, para um tempo t mais epsilon. Tá certo? Como é que eu espero que seja o meu operador dentro de uma história dessa? Quer dizer, eu quero que, se o epsilon tender a zero, que esse cara vire a identidade. Tá certo? Se o epsilon for diferente de zero, que ele dependa linearmente de epsilon, né, etc. e tal. Então, a menos de termos de ordem epsilon 2, eu imaginaria que esse cara aqui tem que ser a identidade, o operador identidade, mais, né, alguma coisa que envolve o epsilon, tá certo? Mais algum operador, sei lá quem, né, que está aparecendo ali. Certo? Bom, a condição do U ser unitário implica numa condição sobre esse H bar. Tá certo? Então, se o U vezes o dado, né, tem que ser igual a 1, né? Então, substituindo essa história aqui, você vai ter 1, que ele é o próprio DAG dele, né? Epsilon H bar DAG 1 menos mais epsilon. H bar, isso aqui tem que ser igual a 1. Né? Então, a gente, fazendo esse produto e guardando apenas os termos de ordem epsilon, né, a gente vai ter 1 mais epsilon, H barra d'água, mais H barra, tem que ser 1. Consequência, isso aqui tem que ser 0. Né? Portanto, H barra d'água é igual a menos H barra. Esse cara, portanto, tem que ser anti-Euclidiano. A gente já viu que a evolução infinitesimal, né,
é realmente interessante, importante, porque se a gente conseguir fazer evolução infinitesimal, a gente consegue, em princípio, né, fazendo de pouquinho em pouquinho, fazer evolução temporal para qualquer tempo finito que a gente queira. Né? E apareceu um operador anti-hermitiano aqui, né? A gente não está muito acostumado a trabalhar com caras anti-hermitianos, não. A gente gosta mais de caras hermitianos. Então eu posso dizer o seguinte, esse H barra, eu vou dizer que é I vezes H, tá certo? Todo operador anti-hermitiano, você pode associar a ele um operador hermitiano fazendo simplesmente isso que está aí. Né? Onde o H é hermitiano. Né? Certo? Portanto, a nossa evolução temporal, né, faltando um negocinho aqui interessante, que é o seguinte, um problema de dimensão. Né? Esse problema de dimensão está ausente na teoria quântica de campos, porque lá C igual a H cortado igual a 1, mas aqui não. Né? Então, qual é a dimensão disso daqui? Né? Isso daqui é adimensional. Né? Portanto, epsilon vezes esse H tem que ser adimensional também. Né? Só que o epsilon tem dimensão de tempo. Portanto, esse H barra, ele tem que ter uma dimensão também. Que dimensão de quê que ele vai ter? Né? Ele tem que ter uma dimensão tal que ele multiplicado por esse epsilon aqui dê alguma coisa adimensional. Né? O argumento está estranho. Daí o negócio podia disparar agora, né? Quando eu estou pensando. Mas não parece estranho. Hã? Mas não parece estranho. Apenas você não identificou o H como newtoniano ainda. O H está com dimensão, pelo meu argumento, o H tem que ter a dimensão de 1 sobre T. Exato. Mas eu não quero que o H tenha a dimensão de 1 sobre T. Mas ele tem, enquanto você não coloca o H cortado aí, ninguém te pega com energia. Tem razão. Está faltando o nosso velho H cortado. Né? Então, se eu disser que esse H barra é I sobre H cortado, é isso que faltar, vezes um certo H que tem dimensão de energia, tá certo? Então eu acerto a dimensão que está ali. Por quê? Né? H cortado tem dimensão de momento angular, não é isso? Momento angular é massa vezes velocidade, que é L sobre T, né? Vezes comprimento, não é isso? Isso aqui é a dimensão do H cortado. Então eu imagino isso aqui a menos 1 vezes algo que tem dimensão de energia. Energia vai ser a mesma dimensão, por exemplo, de energia cinética, né? Massa, velocidade ao quadrado, né? Tá certo? Isso aqui é energia, isso aqui é momento angular. H cortado tem dimensão de momento angular. Então as massas cancelam, né? Os comprimentos cancelam e você fica com um cara no final que tem dimensão de 1 sobre T, né? Conforme a gente queria. Tá certo? Aqui tem uma hipótese física, né? No meio da história. Eu posso colocar qualquer momento angular que eu quiser ali. O argumento, em princípio, dimensionalmente falando, faz sentido, né? Mas aqui eu vou além da pura análise dimensional. Eu vou dizer o seguinte, que eu vou colocar esse momento angular especificamente, H cortado aqui, porque a experiência me diz, né, várias experiências, né, que esse é o momento angular privilegiado que aparece no domínio quântico. Né? A experiência do corpo negro me fala isso, a experiência do efeito fotoelétrico me fala isso, o espalhamento Compton me fala isso. Né? São várias experiências que dizem onde aparece em algum momento
um certo momento angular, por exemplo, lá na questão da radiação de corpo negro, aparece que a energia é H-nil, H cortado ômega. Né? Então é esse H, esse momento angular que está aparecendo lá. Né? Os fótons lá do Einstein, né, no efeito fotoelétrico, também aparece a energia deles dada por esse H por um argumento completamente independente, inclusive. Né? Então eu penso o seguinte, se eu estou descrevendo fenômenos nesse domínio onde essas coisas todas estão acontecendo, esses efeitos estranhos estão acontecendo, e eu tenho que escolher uma constante com dimensão de momento angular para colocar ali, para acertar a dimensão do meu operador, a constante mais adequada para ser escolhida é justamente H cortado. Tá certo? Aí outra pergunta que pode ser feita aqui, né? Mas, vem cá, por que você não botou simplesmente alguma coisa com o inverso de um tempo e fim de papo ali na história? Né? Você vai arrumar um momento angular, não sei da onde, você resolveu enfiar um momento angular nessa discussão, né? Tá bom, sua mágica deu certo, deu tudo uma coisa de dimensão de 1 sobre 3, mas é muito arbitrário esse negócio, né? Eu concordo. Se a gente estiver apenas olhando no domínio quântico, a gente está, tipo assim, eu não sei de mais nada, estou querendo construir a teoria quântica do nada, né? Eu tenho uma certa arbitrariedade nessa história, no tipo de operador que eu estou colocando ali. Mas eu posso me lembrar que eu estou falando de evolução temporal. E que evolução temporal está associada, né, com energia, ou com hamiltoniana, no nível clássico. Né? Eu posso me lembrar, por exemplo, no nível clássico, a hamiltoniana é o gerador infinitesimal de transformações canônicas, que são as translações temporais. Tá certo? O que eu estou fazendo aqui é pensar numa transformação unitária no mesmo pé que uma transformação canônica da mecânica clássica. Ou seja, o papel que a transformação canônica faz na mecânica clássica faz uma transformação unitária da mecânica quântica. Né? Então, isso, né, quer dizer, a experiência clássica que eu tenho é o que me empurra a considerar um operador com dimensão de energia aqui. Tá certo? E, portanto, colocar esse H cortado ali na jogada. Né? Então, esse é um passo arbitrário, né, mas inspirado, né, a razão da gente procurar essa dimensionalidade através de uma constante com dimensão de momento angular, ele é inspirado no argumento clássico. Tá certo? Então, digamos que a gente coloque ali o nosso H barra como IH sobre H cortado, né, e a gente vai ter 1 mais IF sobre H cortado vezes H, como sendo o meu operador que faz a evolução temporal infinitesimal. Tá certo? Maravilha. Então, esse operador é um operador com dimensão de energia. Mais do que isso, eu não sei dizer sobre ele. Né? Tem dimensão de energia. E o que ele faz? Qual é a história? A história é que o meu psi de T mais epsilon, eu espero poder obter como aplicação desse operador no psi de T. Foi o que eu disse. Eu quero que a evolução temporal seja uma operação unitária. Então, isso significa que tem um operador que representa a operação de evoluir temporalmente, atuando no espaço de Hilbert, tá certo? E levando vetores que estão associados com o tempo t a vetores que estão associados com o tempo t mais epsilon. Né? Então, você tem psi de t mais epsilon igual a 1 de t mais epsilon, psi de t. Né? A minha evolução temporal, em princípio, é governada por essa equação que está aí. Meu problema, né, é encontrar esse U, ou seja, infinitesimalmente falando, é dizer quem é o H. Né? Agora vamos
substituir o nosso U de t mais epsilon aqui nessa história, a gente vai ter 1 mais i epsilon sobre h cortado h, né? Si de t, né? Certo? Só para a gente ficar de acordo com as convenções do mundo dos homens, né? Vamos fazer o seguinte, vamos definir a nossa H barra com o sinal de menos aqui. Né? Está sendo improvisado, então essas coisas acontecem. Então aqui vai aparecer um menos, certo? Pode ser mais, pode ser menos, não interessa. Né? Já que tem uma arbitrariedade mesmo nessa história, então aqui é menos. Então olha só o que eu estou obtendo. Estou obtendo que psi de t mais epsilon é igual ao psi de t menos i epsilon sobre h cortado h psi de t, certo? Agora eu posso passar o psi de t para o outro lado, dividir tudo por i epsilon sobre h cortado. Né? E olha só o que acontece. Eu vou ter psi de t mais epsilon menos psi de t sobre epsilon i h cortado vezes isso. Né? Dando h psi de t. E agora eu posso tomar o limite quando o epsilon tende a zero dessa história. Né? Desse lado aparece o quê? A derivada temporal dessa entidade vetor de estado dependente de t. Né? Do outro lado aparece o tal operador que eu estudei ali, né? Essa equação, então, né, é a equação diferencial associada com a minha hipótese de evolução unitária do sistema. Todo mundo conhece essa equação de Schrödinger, né? Então você vê, a equação de Schrödinger, ela está tão lá embaixo, né, num nível tão fundamental, que você praticamente, você não precisa postular a equação de Schrödinger, você não tem como se livrar dela. Né? O que nós propusemos aqui é que a gente tenha uma evolução unitária do nosso sistema. Né? Propor que a evolução do nosso sistema seja unitária faz todo sentido em cima da interpretação probabilística que a gente deu para os coeficientes da decomposição do vetor de estado. Tá? Professor, Fala. a gente podia postular um termo de ordem epsilon 2 ali, na definição do U, e chegar em outra equação no final. Sim, mas o termo de ordem epsilon 2 vai a zero quando você mandar o limite quando o epsilon for para zero. Tá? Essa equação, tipo assim, você está trabalhando até a ordem epsilon. Né? Você poderia trabalhar até termos de ordem epsilon 2, sem problema. Né? Aí todo mundo você tinha que entender, né, até a ordem epsilon 2. Mas, por exemplo, você vê que o que está aparecendo aqui, né, é a variação em primeira ordem do teu vetor de estado. Portanto, tudo que você botar de ordem epsilon 2 para cima, vai embora, quando você mandar epsilon para zero. Então não tem saída não. Quer dizer, isso não quer dizer que isso aqui diz tudo sobre o operador de evolução temporal, mas em primeira ordem diz, e é o suficiente para definir a equação diferencial que a gente precisa. Certo? Portanto, a equação de Schrödinger não é o postulado. Tá certo? Quem é o postulado, na verdade, é esse H. Né? Quem é esse H? Né?
Esse H que eu tenho que achar sistema após sistema que eu estiver analisando. Se eu estiver analisando um sistema de 2 dimensões, de 3 dimensões, de 4 dimensões, é um H diferente para cada sistema desse. Com interações, né, divisão entre H livre mais H interagente também. Tudo isso é construção que vai ser adequada a um determinado sistema. Essa adequação significa concordância com os dados experimentais. Chega um ponto em que você tem que parar de fazer postulado, né? Não tem jeito. Quando se trata do H, o critério final que te leva a decidir qual é o H certo que você tem que usar é a experiência, não tem outro. Tá? Então essa é a evolução temporal da história. Eu espero que tenha ficado claro que é o seguinte, que a equação de Schrödinger representa, né, é praticamente equivalente à hipótese de evolução unitária. Tá certo? A gente costuma também estabelecer essa equação aqui como condição de unitariedade, né, ou conservação da probabilidade também. Né? Tá certo? Você vê, essa condição de que a evolução do sistema no tempo seja unitária, né, é forte o suficiente para impor que a evolução do sistema tem que ser dada de uma certa maneira. Né? Diferente de sistema para sistema, mas em princípio, né, a mesma, em forma geral, né, de maneira geral. Portanto, se eu tiver uma variação, né, nas probabilidades do meu sistema, uma variação na soma total das probabilidades, né, coisa que eventualmente acontece, por exemplo, para sistemas abertos, né, ou para sistemas que estão sujeitos a decaimento, quando o próprio sistema deixa de existir, por exemplo, né? Então você pode ter dúvidas sobre a implementação dessa condição de unitariedade. Você não tem uma evolução unitária, certo? No final das contas. Bom, só para a gente agora ser ligeiramente, né, mais específico, né, em relação ao que a gente está falando, né, vamos tentar imaginar como é que a gente de fato, né, pode vir a descobrir quem é o CID T. Né? Então, isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem do tempo, né? E, portanto, ela requer, para sua determinação completa, né, uma condição inicial, né? Ou seja, o psi dado em algum instante do tempo. Você escolhe. Né? Vamos supor que a gente tenha o psi dado no instante 0, né? Por exemplo. Então, uma maneira de resolver essa equação, né, se zero dado, H, vamos supor que eu tenho um sistema fechado, então você vai me dizer que o H é independente do tempo. Né? Então, a maneira usual da gente resolver esse problema, né, é o seguinte: eu procuro por uma base de autoestados do H. Aqui eu vou sempre falar, como a gente está simplesmente fazendo uma revisão esquemática, né, não vou entrar em casos particulares, tipo degenerescência, espectro contínuo, etc. e tal, né, porque assim fica bem mais fácil de visualizar a coisa total. Né? Mas é claro que tudo isso pode acontecer. Então, eu imagino que esse H, já que ele é um operador hermitiano, eu adiciono a minha hipótese sobre o H o fato de ele ser um observável. Você veja que isso também não vem da condição de unitariedade. Né? Para que o U seja unitário, o H, em princípio, não precisa ser um observável. Basta ser um operador autoadjunto. Né? Agora,
Se eu adicionar o fato de que o H é um operador, ou é um observável, aí eu posso imaginar o problema de autovalores dele e dizer, o problema de autovalores dele tem solução. Embora eu não saiba qual seja, mas ele tem uma solução. Se ele tem essa solução, eu posso pegar o meu psi no tempo t, né, e decompor, né, em termos desse conjunto completo. Né? A dependência em t fica nos coeficientes, mas o conjunto completo é sempre o mesmo, porque não existe dependência temporal no H. Né? Se eu pegar, então, o meu psi e decompuser em termos, né, desse conjunto completo e voltar para aquela equação que está aparecendo ali, né, eu vou ter o seguinte: IH cortado ddt de Cn de t, né, vezes φm, eu tenho somatório em m, né, isso vai ser H psi de t, que vai ser somatório em m de Cn de t Tn Fn. Né? Aquela equação é essa com o psi decomposto em termos de autofunções do H. Né? Já que essas autofunções são uma base, então qualquer igualdade envolvendo essa base de um lado ou do outro da equação só pode funcionar se os coeficientes se igualarem. Né? Então você tira uma equação diferencial justamente para os coeficientes. E a solução, né, como é também uma equação diferencial de primeira ordem, né, é o Cn de zero exponencial de menos I N T sobre H cortado. Né? Por sua vez, esses Cn de zero, né, eles são conhecidos porque você conhece o vetor psi de zero. Tá certo? Você conhece o psi de zero? O psi de zero é Cn de zero φn, e basta você tomar um produto escalar com um φn arbitrário desse e você vai ter o Cn de zero correspondente. Né? Então você conhece esses caras se você conhecer o psi de zero. Tá certo? Então, o nosso psi de t, com isso, ele fica somatório em m de Cn de zero exponencial de menos I em t sobre H cortado φn. Essa é a solução final da história. Então, eu tenho até um truque, né, mnemônico, né, para a gente guardar essa solução. Né? Se eu quero saber a evolução temporal do meu sistema, eu posso, pura e simplesmente, pegar o meu psi de t, o meu psi de zero, decompor em termos da base de autoestados do H, de autovetores do H, e multiplicar cada coeficiente por exponencial de menos I é N T sobre H cortado. Né? Outra maneira da gente ver isso, né, é observando que isso daqui vai ser exatamente exponencial de menos IHT sobre H cortado, aplicado sobre esse objeto que está aqui. Né? E esse objeto que está aqui é exatamente o psi de zero. Né? Bom, aí várias coisas interessantes aparecem, né? A primeira delas é que esse objeto aí me dá uma expressão para o operador unitário que vai fazer a evolução do tempo. Certo? A gente usou o tempo zero aqui, mas poderia ter usado um T0 arbitrário. A única diferença que ia aparecer é que aqui apareceria o psi de T0 e aqui apareceria T menos T0. Certo? Mais nada. Então, para um tempo T0 arbitrário, né, essa equação
equação que está aqui está dizendo para a gente que U de T0, T é exponencial menos IH T menos T0 sobre H cortado. Então esse é um operador de evolução temporal, né? O operador unitário, né, de evolução temporal. Você vê claramente que ele é unitário, dado que o H é hermitiano, né? Certo? Portanto, a inversa dele é o Dagger dele direto. Bom, esse operador, ele permite que a gente faça miséria, né? Um monte de coisa a gente consegue fazer com ele, né? Inclusive, olhar para a evolução dinâmica do sistema sobre vários pontos de vista, né, distintos. O ponto de vista que a gente está observando aqui, né, é o chamado ponto de vista de Schrödinger, né, porque a evolução dinâmica do sistema está codificada nos vetores de estado. A gente imaginou os vetores de estado evoluindo, né, e, vamos dizer, todas as outras quantidades observáveis, etc. e tal, todo mundo ficando fixo, né? Mas existe, com o auxílio desse operador, eu posso definir um outro tipo de visão sobre a evolução dinâmica do meu sistema, né? Eu posso deixar o espaço de Hilbert quieto, lá no lugar dele, e fazer os operadores evoluírem dinamicamente. Tá certo? Como é que a gente pode fazer isso? Só um minuto, deixa eu terminar aqui. Oi. A gente pode fazer isso simplesmente definindo, né, um vetor, né, de estado transformado para trás, né, vamos dizer assim, no tempo. Então, o que eu chamei anteriormente, né, vou colocar assim aqui, né, diferentes visões da evolução temporal. Então, o que eu tratei até agora, eu vou chamar de visão de Schrödinger. Na visão de Schrödinger, os estados é que carregam toda a evolução dinâmica, tá certo? Então, o que eu chamei de psi de T é o que eu vou colocar aqui como psi de Schrödinger de T, né, ali atrás. Eu vou definir um outro psi, né, da seguinte maneira, chamado psi H, ou psi de Heisenberg, né, que ele é simplesmente a reversão, né, da evolução do psi de Schrödinger, né? Já que o operador é unitário, o Dagger é inversa, né? Então esse cara aí, ele reverte a evolução temporal, né? Se o psi de Schrödinger, né, evolui a partir do psi zero, né, o psi de T0 como U, né? Então aqui a gente tem U Dagger de T0 T, U de T0 T, psi Schrödinger T0, né? Isso daqui é 1, portanto, nessa visão, né, de evolução temporal, esse psi H, o psi de Heisenberg, ele é um vetor fixo, né? Zero não, T0, desculpa. Vetor fixo. Como eu disse, na visão de Schrödinger, toda a culpa da evolução dinâmica do sistema está no
vetor de estado, né? Os operadores, os observáveis, ninguém falou nada sobre esses caras evoluírem. No entanto, aqui na visão de Heisenberg, a gente tem uma outra possibilidade, né? Toda vez que a gente faz uma transformação unitária sobre um operador, né, isso equivale, sobre uma transformação unitária sobre o estado, né, ou sobre o espaço de estados, isso equivale a transformações unitárias também sobre os operadores, né? Então, vamos supor que eu tenho um operador visto aqui dentro da visão de Schrödinger. Se eu fizer essa transformação unitária, psi h igual a u d'H psi de S, psi de Schrödinger, os operadores são obrigados a se transformar, né, ao contrário desse cara. Vamos chamar assim, AH vai ser u d'H T0, T0, de modo que se você tiver um cara assim, um estado φ, vamos chamar de Schrödinger, com um certo operador A de Schrödinger, com outro estado psi, também de Schrödinger, né? Essa transformação mais aquela vão te garantir que isso daqui é o seu estado φ na representação de Heisenberg, vezes o A na representação de Heisenberg, vezes o psi na representação de Heisenberg. Certo? Legal. Essa evolução dinâmica, né, que a gente está colocando para os operadores, né, implica agora em equações de movimento que esses operadores vão obedecer. Né? Tipicamente, vamos pegar agora o A de Heisenberg, um operador genérico, né, que evolua de acordo com isso que está aqui. Né? Então você pode calcular essa derivada temporal aqui fazendo isso aqui, né? Isso é ddt de u' de t0t vezes o A de Schrödinger vezes 1 de t0t mais o u' de 0t. Eu vou supor que o meu operador não tem uma dependência explícita no tempo. Se houver uma dependência explícita no tempo, aqui tem que aparecer o DAS dt. Né? Vezes o U de t0t vezes 1 mais o de t0t de t0t, né? Agora vamos lembrar que nosso U de T0T, né, a gente encontrou aqui para trás, né, como sendo exponencial de menos IH T menos T0 sobre H cortada. Né? Também para a situação em que você tem um hamiltoniano não dependente do tempo, ou você tem um sistema fechado. Né? Então, tipicamente, se você chegar aqui e calcular D depende disso daqui, o que vai acontecer? Né? Vai cair menos IH sobre H cortado. Não é isso? Tanto faz cair na frente como atrás, porque H comuta com o exponencial de H, né? Certo? Então, esse cara aqui, né, é o U d'H, que você vai ter um sinal de mais ali, ao invés de um sinal de menos. Então, você vai ter U d'H de T0T, é a própria exponencial, vezes I sobre H cortado, H AS 1 de T0T. Certo? Mais o d'H AS dt disso, você vai ter o d'H de T0T AS menos I sobre H cortado, H 1 de T0T. Você observa que o H de Heisenberg ou de Schrödinger é a mesma coisa, porque de acordo com essa prescrição aqui para sair de Schrödinger para Heisenberg, o
cara que media isso é o U, e o U é proporcional ao H. Então o U comuta, né, com o H. Né? Então você pode, a gente não vai escrever nem H de Schrödinger, nem H de Heisenberg. Vai escrever simplesmente H nessa história. Né? Então, tendo esse H aqui, né, você vê que esse U d'H, ele passa por cima do H, pode pegar o A de Schrödinger de novo e se transformar num A de Heisenberg. Aqui a mesma coisa pode acontecer, esse U junto com esse cara aqui se transforma num A de Heisenberg. Né? Então o que você tem aqui é I sobre H cortado, H, A de Heisenberg, menos A de Heisenberg vezes H. Né? Ou seja, isso daqui é 1 sobre IH cortado, comutador de A de Heisenberg com H. Essa equação é particularmente confortável, né? E dá para entender por que essa formulação tem aparecido. Né? Porque, descontando esse fator 1 sobre IH cortado, né, que está aparecendo aqui na frente, ela é a mesma equação da evolução dinâmica dos observáveis na mecânica clássica, descontando 1 sobre IH cortado e transformando o comutador em parênteses de Poisson. Né? Mais uma coisa legal, o parênteses de Poisson, ele tem exatamente a mesma álgebra, a mesma estrutura algébrica que o comutador. Ele é antissimétrico, né? Ele é bilinear nos argumentos dele, ele satisfaz a identidade de Jacob. Né? Então, essa equação é confortável o suficiente para que a gente entenda isso, inclusive, como um método de quantização, se for o caso. Né? Isso é proposto lá no livro do Dirac, Principles of Quantum Mechanics. Tá certo? Tem aí na biblioteca, isso não tem problema, está acessível. Né? Se vocês olharem o capítulo 3 desse livro, né? Esse é um livro de eletrodinâmica quântica, mas ele começa a mecânica quântica do zero. Né? Começa a mecânica quântica com uma discussão hiper profunda, inclusive, sobre usar o espaço vetorial para falar de mecânica quântica ou usar qualquer outra estrutura. Né? Mas o que ele propõe como sendo a passagem, né, do nível clássico para o nível quântico? Ele diz, olha, eu obtenho um sistema quântico simplesmente fazendo o seguinte, pegando os meus observáveis físicos clássicos e encontrando operadores que correspondam a esses observáveis e mantendo a álgebra, né, dos parênteses de Poisson elementares. Tá certo? Então, se ele faz isso, né, ele tem inclusive um guia para encontrar os observáveis dele. Tá certo? Ele tem um guia. Por quê? A álgebra clássica, por exemplo, de momento angular, é a mesma álgebra que a gente tem. A diferença é 1 sobre IH cortado. Tá certo? Então você tem que encontrar operadores no espaço de Hilbert que vão satisfazer a essa álgebra quântica agora, em termos de comutador e 1 sobre IH cortado, mas mantendo a mesma fórmula. Então a prescrição do Dirac, por exemplo, para quantizar um sistema é essa daqui, ó. Parênteses de Poisson vira 1 sobre IH cortado, comutador. Né? É claro que não é só isso, isso é um belo resumo, né? Porque você diz, eu tenho que ter espaço de Hilbert, operadores, interpretação de probabilidade, tem que ter tudo isso, naturalmente. Né? Mas resta, como diz o outro, né? Botar o guiso no pescoço do gato, quer dizer quem são os operadores. Quem são esses operadores? Qual é o critério que vai me mostrar quem são esses operadores? Né? Eu saio assim, que nem louco, fazendo as coisas assim, como é que é? Né? Então, o critério para dizer quem são esses operadores é, de fato, o de que essa álgebra dos parênteses de Poisson
que encontra um correspondente no domínio quântico, na álgebra dos computadores, seja realizada por esses operadores. Então, tipicamente, por exemplo, se a gente tem posição e momento, né? X, vamos supor o caso unidimensional, né? Em momento, eu vou imaginar que eu tenho dois operadores, X e T, né? Associados com posição e associados com momento. Né? Que operadores são esses? Né? Que operadores são esses? Tem um guia. Lá na mecânica clássica, posição e momento satisfaziam esta relação que está aqui, em termos de parênteses de Poisson. Tá certo? Então, se o Dirac diz para mim que o fundamental é a álgebra ser preservada, mesmo que eu mude de contexto, eu estou mudando de contexto, eu não tenho mais funções, agora eu tenho operadores. Esses operadores, naturalmente, têm que agir dentro do espaço, porque o operador não está definido se você não disser o espaço onde ele age. Né? Então, esses operadores vão ser definidos de tal forma a satisfazer essa relação aqui. Né? Certo? Eu peguei o meu parênteses de Poisson e levei nesse cara que está aqui. Conclusão, né? Esses operadores x e p, eles têm que satisfazer essa relação aqui. E agora deixa eu falar um negócio para vocês que talvez vocês já tenham se tocado, talvez não. Né? Pode ser novidade, pode não ser. Né? Relações de comutação ou estruturas algébricas, elas são restrições sobre os objetos que as obedecem. Tá certo? São restrições. Por exemplo, né? Você pega lá o momento angular. Você tem comutador de J1. Um com J2, aí H cortado J3. E as outras duas relações. Né? A gente está acostumado, né, quando a gente estuda o momento angular, a trabalhar essas relações de comutação e descobrir quais são as matrizes que são capazes de satisfazer essas relações de comutação. Tá certo? E não são quaisquer matrizes. Né? São matrizes muito específicas. São matrizes de todas as dimensões. Dimensão 0, dimensão 1, dimensão 2, dimensão 3, dimensão 4, etc. e tal. Né? Mas não são quaisquer matrizes de dimensão 1, nem quaisquer matrizes de dimensão 2, nem quaisquer matrizes de dimensão 3, nem nada. Por exemplo, em dimensão 2 tem que ser as matrizes de Pauli ou transformações de similaridade em cima delas. Em dimensão 3 não tem nome essas matrizes, alguém devia ter dado um nome para elas. Né? Mas ninguém deu o nome, então ficam as matrizes de dimensão 3. Né? Mas também elas têm lá uma forma bem concreta. Qualquer livro de mecânica quântica vocês veem essa forma. Então, a forma dessas matrizes é uma consequência da álgebra. Foi pura e simplesmente trabalhando a álgebra que a gente chegou à questão de que o momento angular tem que ser daquele jeito. Tá certo? Da mesma forma, se você tem essa relação que está aqui, né, essa relação implica, né, eu acho que eu tenho que parar aqui, peraí só um minuto. Esse cara está pegando de novo a amostra, significa que a anterior não deu certo. Tem que ficar quieto. Já já explico para você. Ele já sabe. Ficou pior ainda.
mais constrangedora. Olha, Tem a ver com esse braço aqui? peraí, eu já te digo. Alguém pode falar para ele, gente. Isso aqui é um mapa de pressão. Eu coloquei hoje de manhã, tem que ir até amanhã às 11h30 da manhã, tirando pressão de 15 em 15 minutos. Eu achei que você tinha se machucado ali, mas... Não. Caramba, tem que ser assim, tão precisa. 15 minutos. Ainda bem que é ele que faz, eu não tenho que fazer. Aí quando ele começa, você tem que dar uma parada. Você tem que deixar esse braço parado. Eu acho que eu estava segurando aqui o papel, Isso aí, e aí deu um revertério ali na medida do negócio. entendi. E aí ele mede de novo 2 minutos depois. Ele tinha acabado de medir, como ele mediu de novo, aí deu erro. Acho que foi o primeiro erro nessa aula, ainda não tinha dado erro não, então. Aí, ó. Quer dizer, estamos indo bem. Bom, essa relação que está aqui, né, ela implica em restrições sobre esses operadores que estão aí. Primeiro, ela implica que o espectro desses operadores é contínuo. Depois implica o seguinte, se você for para uma base onde esse cara é diagonal, por exemplo, esse outro aqui é obrigado a ser, né, H cortado sobre I, D dx. Se o x for igual a x, né, entre aspas, né? Se você tiver uma base onde o x é diagonal, de autovetores do x. Obrigado por causa dessa álgebra. Por causa dessa álgebra. Um lugar muito maneiro, onde dá para ver isso de maneira super simples, né? Eu recomendo, se vocês nunca viram isso, vocês vão lá, é um complemento do Cohen, né? Sobre o espectro dos operadores Q e P que satisfazem essa álgebra. O comutador de QP igual a H cortado. Né? O cara deduz tudo sobre posição e momento, que muitas vezes é imposto, né? Simplesmente usando a álgebra. Certo? Está lá no complemento do Cohen. É só procurar que vocês vão achar facilmente. Né? Então, a questão é a seguinte: você vê, se você impõe, né, que a álgebra tem que seguir o padrão clássico, né? Quer dizer, classicamente é o parêntese de Poisson que controla a história. Quanticamente é o comutador, e a natureza também dos objetos muda, deixa de ser função, vira operador. Né? Mas que operadores eles são? Né? Você vê, se você determina o operador numa base, você está determinando o operador em qualquer base, porque basta fazer uma mudança de base e você vê a expressão do operador na outra base, sem problema nenhum. Né? Então, essa relação de comutação, ela foi capaz de determinar os operadores x e p que você tem que utilizar no domínio quântico. Tá certo? Da mesma maneira, você tem equações, por exemplo, se você tem um sistema clássico, né, que está bem descrito lá, uma newtoniana clássica, etc., essas equações que estão aqui são de fato as equações de Hamilton. Né? Você substitui aqui x, vai ficar x ponto igual a parêntese de Poisson de x com h, né, que é menos dh dt. Né? P, se aqui for P, aqui fica P ponto igual a parêntese de Poisson de P com h, que é menos dh dx. Está ao menos. Né? Então, você sabe a forma, né, que essas equações de movimento têm que ter, você evolui elas para comutadores e você tem um conjunto de operadores que é capaz de satisfazer essa álgebra ou não. Se os operadores não satisfizerem essa álgebra, eles não servem. Tá certo? Ah, isso é uma demonstração? Não, isso é uma prescrição. Tá certo? Isso é uma prescrição. Você pede que os operadores que você vai utilizar para falar dos seus observáveis físicos sejam intuídos como representações quânticas da álgebra clássica dos parênteses de Poisson. Tá certo? Então, tudo isso a gente tirou, né, no fundo, dessa possibilidade disso aqui. Quer dizer, a representação de Heisenberg é que permite que a gente enxergue, né, claramente
o papel que a álgebra dos parênteses de Poisson pode vir a desempenhar na mecânica quântica, né? Então, essa álgebra dos parênteses de Poisson é um guia para te fornecer a construção dos operadores que você vai precisar colocar no domínio quântico, né? Isso tudo parece um grande chuveiro molhado, né? Em termos das coisas que a gente está acostumado a fazer, dizer, não, tem mil maneiras mais fáceis de ver isso, etc. E tal. Mas quando você está numa situação onde você sabe muito pouco, né, sobre o seu sistema, né, isso aqui pode ser de extrema valia. Você está querendo aprender sobre o seu sistema. Qual é a newtoniana adequada? Quais são os graus de liberdade adequados? Que problemas eu posso esperar ter quando eu for utilizar esse sistema? Então eu tenho que ter alguma coisa para me guiar. Essa coisa que me guia é a álgebra, certo? A álgebra está por trás desses raciocínios todos e dessas escolhas que nos parecem tão naturais, vamos dizer assim. Professor, Diga. a álgebra do parênteses de Poisson ser a mesma álgebra dos operadores, é necessário para recuperar o limite clássico? Você poderia impor isso para ter que recuperar o limite clássico? Desculpa, fala de novo. Recuperar o limite clássico. O limite clássico. O que eu posso te dizer? Não sei, posso te dizer isso? Né? Posso te dizer que eu não sei pelo seguinte, porque esse limite clássico frequentemente tem ambiguidades na obtenção dele. Então, mesmo com essa álgebra sendo satisfeita, não está garantido que você vai chegar num limite clássico que faça sentido quando você mandar H cortado para zero, né? Isso não é para sistemas simples, né? Tipo oscilador harmônico, não. Isso aí, o limite clássico é isso mesmo, né? E você recupera o limite clássico em larga extensão exatamente dessa forma. Mas para vários sistemas importantes existem ambiguidades nessa história. Então, legal. Falamos da representação de Schrödinger, da representação de Heisenberg, né? E a gente viu que, na verdade, todo o contexto, né, do que a gente está falando está se relacionando com a evolução temporal, né? A representação de Heisenberg é uma outra maneira de ver a evolução temporal, de botar a responsabilidade da evolução temporal nos operadores e não nos vetores de estado, né? De bastante uso, principalmente na teoria de espalhamento, né? Tem um outro ponto de vista, que é o ponto de vista de interação, representação de interação, né? Onde você divide a culpa. Você bota uma parte da culpa nos estados e outra parte da culpa nos operadores, tá certo? Aí os operadores evoluem, né, com a dinâmica de um sistema livre, tá certo? Quer dizer, a equação de evolução dos operadores é com esse U, só que com U envolvendo a newtoniana livre, né? E os vetores de estado evoluem com uma equação de Schrödinger, onde não é a newtoniana completa que entra, é só a newtoniana de interação, tá certo? Então você fica nessa divisão, né, vamos dizer assim, da responsabilidade da evolução temporal. E é extremamente conveniente para várias discussões que estão aí, né? Talvez a gente venha falar sobre isso, né? Eu digo talvez porque o curso é um curso em aberto, como eu disse antes, né? Mas é possível que a gente venha falar sobre isso com mais detalhe, mais para frente, né? Legal, então agora vamos fazer o seguinte, né? Vamos começar a considerar a evolução temporal, né, desde um ponto de vista, né, que vai nos conduzir no final justamente à integral funcional, tá certo? Vamos começar a fazer isso. Então, vamos lá.
Então, novamente, vamos partir da história de que a gente tem um psi no tempo T2 dado por um número T2, T1 vezes um psi no tempo T1. Portanto, isso daqui é uma descrição à la Schrödinger, né? O estado está evoluindo no tempo. Né? Desculpa aqui, mas eu acho que eu vou ter que trocar ligeiramente a notação. Né? Vocês veem que o tempo anterior aqui está vindo antes do tempo posterior. Né? Aqui, nessa notação aqui, eu estou fazendo o contrário. Aqui o T1 é menor do que T2, então na notação antiga tinha que ser T1, T2. Aqui eu estou colocando T2, T1 para ficar compatível com a bibliografia que eu estou pegando aqui. Né? Então, esses estados, né, são estados lá genéricos do espaço de Hilbert, etc. Eu posso verificar o que acontece com essa equação em termos da função de onda, pura e simplesmente. Né? A função de onda é a projeção do vetor de estado numa determinada base, que é a base de autovetores de posição. Né? Pausa para meditação. Se tudo desse certo, seriam 8 pausas. Né? Então, o que eu estou chamando de função de onda, né? Psi de R2T2 é isso daqui, né? São os coeficientes da decomposição do psi de T2 nessa base de R2. Né? Então, eu posso pegar e fazer o projetor, projetar esse cara aqui, né? R2, psi de T2, que é o psi de R2, T2, isso é igual ao R2 por de T2, T1, psi de T1. Né? E aqui eu posso inserir um conjunto completo, né, de autovetores de posição. Né? Então eu posso fazer isso fazendo isso aqui. D3, R1, R2, de T2, T1, R1, R1, psi de T1. Certo? Como esse R1 psi de T1, né? Ele é o psi de R1 T1, né? Então você está tendo o psi de R2 T2 entregue como uma espécie de convolução, né? Desse objeto que está aqui com o psi de R1 T1. Né? Essa equação aqui está dizendo o seguinte: no tempo T1, né, você considera todos os objetos, toda a contribuição da função de onda em todos os pontos do espaço, ponderada por esse fator que está aqui, e você vai obter o psi em cada ponto do espaço associado ao tempo T2, né, posterior. Certo? Então, esse cara que está aqui, a gente vai dar um nome para ele. Né? R2. T2, R1. Nós vamos chamar de G de R2, T2,
R1, T1. E devido a isso que eu acabei de mencionar, né, que implicitamente esse cara está fazendo, né, o psi de R2T2 é o G de R2T2 R1T1, psi de R1T1 integrado sobre todo R1. Né? Esse G ele é chamado de propagador. Né? Ele faz exatamente isso, ele leva a sua função de onda num tempo T1 na sua função de onda num outro tempo T2. Né? Bom, vamos dar uma olhada nesse G para ver se a gente pode aprender alguma coisa sobre ele, né? De maneira implícita. Né? Primeira coisa, né, repare que eu tenho ali o operador de evolução temporal, né, dentro da história. O operador de evolução temporal envolve o hamiltoniano. Então tem uma base de autoestados em particular, né, que é privilegiada para a gente poder tentar olhar e aprender alguma coisa sobre o propagador, que é justamente a base de autoestados de energia. Né? Então a gente associou, né, essa base de autoestados de energia a isso aqui, né? E, portanto, agora eu posso pegar e inserir, né, um conjunto completo de autoestados de energia aqui em cima. Eu vou ter o seguinte, o G de R2T2, R1, vai ser R2, U de T2, T1, Φn, Φn, R1, né? E aqui eu tenho uma somatória sobre ele. Né? Já o U de T2, T1, ele é exponencial de menos IH, né? T2 menos T1. Né? Está lá em cima. O H vai atuar sobre os Φns e vai ser substituído por EN. Né? Então o resultado disso daqui vai ser o seguinte, vai ser somatório em N da exponencial de menos I EN T2 menos T1 sobre H cortado, né? Nosso U. Aí você tem R2 que passa por cima desse fator aqui, Φn, isso vai dar exatamente o Φn de R2. E aqui a gente vai ter o Φn estrela de R1. Certo? Então essa é uma representação em termos das autofunções de energia. Se você resolveu a equação Schrödinger independente do tempo, né, que é a equação de autovalores para H, em princípio você tem uma representação também em termos dessas autofunções para o propagador. Né? Propagador também, né, ele vai satisfazer uma equação diferencial por si próprio. Né? Você vê o seguinte, se você pegar as autofunções de energia, né, elas vão satisfazer essa equação aqui, ó, H de R2, H cortado sobre I, na 2, Φn de R2, exponencial de menos I, R1, D2 menos T1, D2 por simplesmente, sobre H cortado igual a zero. Né? Isso implica em você pegar o seu operador hamiltoniano, né, e imaginar que ele é a função dos operadores básicos da sua teoria, do seu x e do seu p, por exemplo, né, projetar tudo na base de autovetores do operador de posição
E aí onde você tem posição, você troca a posição por um número, você tem momento, você troca o momento por H cortado sobre I gradiente. Né? Isso aqui é a equação de Schrödinger, isso aqui é uma solução da equação de Schrödinger, uma das soluções, né, individuais da equação de Schrödinger. Né? Basta isso que está aí para a gente observar o seguinte, né? Supondo que o tempo T2 é maior que o tempo T1, né? A gente tem esse propagador para frente realmente no tempo. De fato, isso é tudo que nos interessa na mecânica quântica não relativista, propagar as coisas para frente no tempo. Né? Na mecânica quântica relativista, as coisas se propagam também para trás no tempo. Né? Mas as coisas que se propagam para trás no tempo são as coisas de energia negativa. Né? Tudo isso é bastante confuso, de fato, né? E reflete, na verdade, uma formulação inconsistente da mecânica quântica relativista. Né? Na formulação realmente consistente, não tem nada se propagando para trás no tempo. Né? Quando eu falei que a formulação é inconsistente, não é por isso. Isso aí é uma visão consistente. Você pode pensar em algo de energia negativa como algo que se propaga para trás no tempo, com todos os números quânticos revertidos, né? Carga, spin, etc. e tal. Agora, aqui a gente está supondo que esse G se propaga para frente no tempo. E para a gente não ficar dizendo o tempo todo que T2 é maior que T1 necessariamente e tal, a gente pode dizer T2 e T1 são quaisquer e eu boto uma função step ali, para dizer que isso daí é zero se T2 for menor que T1. Certo? Então, tipicamente, né, a gente introduz aqui, né, um θ de T2 menos T1. Né? Portanto, se eu pegar agora e aplicar esse operador que está aqui, tá certo? Em ambos os lados dessa equação aqui, tá? Aqui e aqui, né? De um dos lados da equação ele vai encontrar o G, né? Do outro lado da equação ele vai encontrar o φn de R2, tá certo? Que satisfaz aquela história ali. E o d de T2 sozinho vai encontrar o θ de T2 menos T1. Tá certo? Quando ele encontrar esse θ, ele vai fornecer uma delta para a gente. Então você pensa, o operador inteiro atuando aqui desse lado, né, vai ter uma parte dessa equação, vai ser esse operador atuando no φn vezes o resto. Mais o resto sossegado e esse operador atuando no θ. Tá certo? Então, a primeira parte dá zero, a segunda parte, né? A segunda parte vai dar essa delta, né? Então a gente vai ter um IH cortado, delta de T2 menos T1, vezes o resto da coisa lá, somatório em N, exponencial de menos I, Rn sobre H cortado, T2 menos T1, φn estrela de R2, φn de R2, φn estrela de R1. Certo? Mas agora a delta faz com que o suporte dessa função aqui seja só T2 igual a T1. Né? Então, se T2 for diferente de T1, isso aqui dá zero e acabou. Então, para T2 igual a T1, essa exponencial some, você vai ficar com somatório em N de φn de R2, φn, né? Estrela de R1. Tá certo? Como esse conjunto é um conjunto completo, né?